A CPI da Íris foi criada para apurar a atuação da empresa Tools for Humanity, responsável pelo projeto World ID, que oferecia recompensas financeiras em troca do escaneamento da íris de cidadãos paulistanos. O objetivo da comissão é investigar possíveis riscos, irregularidades e impactos desse tipo de coleta biométrica, garantindo a transparência, segurança e também a proteção dos dados da população. Hoje, no Prestando Contas, nós vamos conhecer os trabalhos realizados por essa comissão. Olá, começa agora o Prestando Contas. Hoje nós recebemos a vereadora Janaína Pascoal, do PP, que é a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Íris, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Oi, vereadora, como vai? Tudo bem? Tudo bom, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Vereadora, para a gente começar, eu queria que você falasse sobre os convites aos consulados, né? Esses convites foram feitos lá no início dos trabalhos, logo depois da instalação da CPI aqui na casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, porque o ponto de partida foram os consulados e qual a importância da contribuição deles para a CPI. Porque a empresa insiste em afirmar que atua de maneira livre, né, de maneira ampla em outros países e as informações que nós conseguimos acessar, seja por meio da imprensa, né, internacional ou estrangeira, seja por meio dos próprios documentos que foram anexados ao processo que tramita perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as informações vão no sentido de que a empresa não está atuante. Então, nós oficiamos os consulados para obter informações sobre o funcionamento, a atividade dessa empresa em outros países. Foram muitos os consulados oficiados. A questão é que eles começaram a responder dizendo que só poderiam falar por intermédio do Ministério da Justiça. Então, nós também acionamos o Ministério da Justiça para buscar levantar essas informações ou, pelo menos, provocar os consulados a nos encaminharem essas informações. Porque hoje a gente não tem certeza absoluta sobre o funcionamento, não de maneira oficial, pelo menos, sobre o funcionamento da empresa em outros países, né? Sabemos que houve questionamentos em Portugal, na Alemanha, inclusive em alguns países houve denúncias de que eles estavam escaneando, inclusive crianças. É uma atividade um pouco nebulosa, a dessa empresa, em todo o mundo e no Brasil em especial, porque eu acredito que a empresa ela se movimentou com muita liberdade aqui em São Paulo, né? Porque eles elegeram São Paulo. Até onde a CPI sabe, não houve escaneamento por parte dessa empresa fora de São Paulo, capital. Então, eles elegeram São Paulo e daí a relevância do trabalho da nossa CPI. Inclusive, na sua avaliação, queria que você falasse também, por que a escolha por São Paulo e não por qualquer outra cidade? Essa foi uma indagação lá do início também. Sim, eu venho perguntando isso, seja para pessoas que participaram como promotoras, né, influenciadores, sejam aqueles que se apresentaram aqui como representantes da empresa, e eu falo representantes entre aspas, porque a empresa não se instalou regularmente no nosso país. Ela passou a contratar outras empresas para alugarem os pontos, abrirem as unidades, contratarem os colaboradores, inclusive as pessoas que foram ouvidas aqui como representantes dessa empresa não são contratadas por elas, não são sócias, são contratadas por terceirizadas, entende? Então, do ponto de vista jurídico, a estratégia jurídica deles é muito questionável. Sempre quando eu pergunto, eles respondem que porque São Paulo é muito tecnológica, porque São Paulo é muito grande, porque São Paulo é muito dinâmica. Mas eu intuo que essa escolha teve a ver com a diversidade do povo, não é o povo paulistano, mas do povo que reside, que passa, que trabalha em São Paulo, capital. Nós somos um retrato do país inteiro, tanto é assim que eu sempre falo, né? São Paulo é um país. E nós somos um retrato do mundo, né? Se quem tiver curiosidade, começar a visitar os equipamentos sociais, vai constatar que são muitos imigrantes vivendo nos abrigos, buscando capacitação, né? Buscando cursos, buscando até aprender o nosso idioma, pessoas que vêm para morar, para tentar a vida aqui, de vários países,
né? Moçambique, Haiti, pessoas de todas as religiões. E por que essa diversidade é relevante? E houve 2 testemunhas que sinalizaram que essa minha hipótese tem razão de ser. Porque nós estamos falando vamos dizer assim, de um banco de dados, né, da sensibilização, de uma inteligência artificial, para alguma finalidade, né, que eu venho também trabalhando essa linha de investigação, que a princípio seria a criação de um produto para oferecer para o setor privado e para o poder público, um produto de identificação, de reconhecimento. E já existem textos, já existem situações evidenciando que quando uma ferramenta é desenvolvida num país em que as características das pessoas são muito uniformes, essa ferramenta tende a dar mais erro. Tá? Então, por exemplo, IAs de identificação desenvolvidas na China, treinadas exclusivamente com, vamos dizer assim, pessoas, né, com aparência orientais. Quando essa IA tem contato com alguém que não é oriental, ela costuma reconhecer como, por exemplo, uma pessoa procurada sem ser, entendeu? Então, por uma série de erros ao longo do desenvolvimento dessas ferramentas, se percebeu ser importante ter uma diversidade, né, de pessoas no momento do treinamento, da sensibilização da ferramenta, entendeu? Então, eu imagino, né, que seja também esse o ponto que fez essa empresa se interessar por São Paulo, porque nós temos pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todas as origens, né, nacionalmente falando, mas também internacionalmente falando. Perfeito. E uma das primeiras ações da CPI, inclusive já falando dessa grande quantidade de população e variedades que a gente tem aqui no estado de São Paulo e na cidade, foi abrir um formulário para receber também algumas indicações populares. Sim. Eu queria que você falasse também, né, a importância de permitir com que o cidadão também contribuísse para esse trabalho que estava muito no início. Sim, nós abrimos esse canal, esse veículo, como oficiamos também PROCON estadual, PROCON municipal. Oficiamos agora a Defensoria Pública, porque tomamos conhecimento que eles têm lá uma espécie de um núcleo, né, de defesa do consumidor, e esse núcleo abriu uma investigação referente à atuação dessa empresa aqui em São Paulo. Então, nós também, na verdade, não é nem que oficiamos, nós ouviremos o responsável por esse núcleo, e o intuito é abrir esse canal, né, com a população. Porque uma das primeiras linhas de atuação, e é a linha que a nossa relatora, a vereadora Eli Teruel, de certa forma abraçou com maior força, é a linha justamente da defesa do consumidor. Tanto é que no início ouvimos especialistas que vieram evidenciar que, muito embora essas pessoas não pagassem pelo serviço, muito pelo contrário, no início recebiam pelo serviço, elas eram consumidoras, né? Foram atraídas dessa forma. Então, a gente tem feito essas chamadas, esses ofícios, para ouvir esses consumidores que não tiveram todas as informações e findaram lesados, inclusive porque receberam a promessa dessa tal recompensa, né? E muitos não receberam, ou quando foram converter, porque a empresa pagava e paga vários serviços e colaboradores com as moedas virtuais, a tal da WorldCoin. E a pessoa que tinha a íris escaneada e recebia nessa WorldCoin tinha que fazer uma conversão. Então, o que aconteceu em muitos casos? Existia a promessa de um valor em reais, que era o equivalente ao número de WorldCoins daquele momento. Só que no dia seguinte valia outra coisa. E a pessoa, quando convertia, ou não conseguia por alguma situação do sistema, ou ganhava muito menos do que o anunciado. Então, houve uma lesão ao consumidor, né, nessa parte, entende? Então, assim, nós não recebemos tantas colaborações como imaginei que receberíamos, mas os depoimentos que foram prestados foram todos depoimentos, assim, que evidenciam arrependimento. Certo. Durante essas oitivas, né, alguns influenciadores digitais também foram mencionados, né? Muitas pessoas também disseram que os influenciadores também faziam a propaganda e que, através deles, chegaram
aos estabelecimentos que estavam fazendo essa questão das coletas, né? Eu queria que você falasse também como que a CPI chegou nesses nomes e qual foi o resultado desses depoimentos por parte desses influenciadores. Nós conversamos com as assessorias e solicitamos que fossem buscar vídeos nas redes. Então, no primeiro momento, nós fomos atrás de influenciadores que fizeram vídeos, que publicaram em suas redes e fizemos o requerimento proativo dessas pessoas de maneira mesmo com uma busca ativa nas redes. Num segundo momento, a própria empresa indicou influenciadores que foram oficialmente contratados para fazer essa publicidade, tá? Os primeiros influenciadores acabaram fazendo publicidade de maneira, vamos dizer assim, quase que espontânea, entendeu? Porque eles foram, escanearam e contaram nas suas redes como contavam tudo sobre suas vidas. Num segundo momento, já quando a nossa CPI estava instaurada, a empresa contratou influenciadores para tentar, entre aspas, demonstrar que as nossas desconfianças não teriam respaldo. Então, foi uma contratação com uma finalidade menos de atrair as pessoas para os ambientes, porque elas já eram atraídas pelos valores ofertados, e mais com o intuito de criar uma narrativa, entendeu? Ou de reforçar a narrativa de que toda atividade dessa empresa seria uma atividade meio que benemérita, né, de criar um sistema de reconhecimento mundial para o bem da população, entendeu? Tá certo. Vereadora, nosso papo está interessante, a gente tem muito mais para falar também da CPI, mas eu vou pedir agora um rápido intervalinho. E se você está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube, aproveite também para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo. E siga a gente também nas redes sociais da Câmara São Paulo, pelo @Câmara São Paulo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Prestando Contas e hoje recebemos a vereadora Janaína Pascoal, do PP, que é a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Íris, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Vereadora, continuando o nosso papo, eu queria que você falasse a respeito dos trabalhos que precisaram ser prorrogados por mais 120 dias, né? Por que se fez necessário essa prorrogação e como funciona esse pedido, né, aqui dentro da Câmara, para protocolar, para esse trabalho ter uma continuidade? Sim, veja, nossa ideia é encerrar no prazo, tá? Não existe o desejo de prorrogar novamente, salvo se acontecer alguma novidade. Por que nós pedimos a prorrogação, que também, num primeiro momento, não estava nos nossos planos? Porque a cada sessão nós descobrimos algo diferente. Então, eu lembro que houve uma sessão que uma das testemunhas trouxe a informação de que a empresa pensava em criar uma plataforma nos moldes do que tem, por exemplo, o Facebook, ou do que tem o Elon Musk, talvez para concorrer com esses grandes nomes. Isso não foi trazido a público. Depois surgiu a informação de que também estava no leque de objetivos da empresa fazer com que as pessoas criassem apps por meio do que eles colocam. Uma testemunha explicou que a empresa tinha sua tecnologia toda open source, tá? E naquele momento eu entendi que eles estavam abrindo para qualquer um fazer o que eles fazem, mas não é isso. O open source deles, o código que eles disponibilizam, é para a pessoa criar apps para integrarem o ambiente deles e sempre apps que utilizam o dinheiro deles. Então, também tem um desejo de elevar o valor da moeda deles próprios, entendeu? Aí nós passamos também a analisar o que tem por trás dessa tal moeda, né? Que eles contrataram colaboradores, eles contrataram pessoas para alugar espaços, eles estimulam a criar esses apps para se utilizar. Eles querem o quê? Eles querem ter uma moeda forte no mundo para concorrer, né? Com dólar, com qualquer outra moeda que se pretenda, né? Uma moeda forte. Então, nós passamos a investigar. Mandamos ofício para a Receita, para o Banco Central, entendeu? E surge também, mediante uma outra testemunha, a informação de que eles contrataram
uma empresa de consultoria para levá-los a órgãos públicos de maneira que eles influenciassem em projetos de lei em tramitação. Quando eu perguntei, por exemplo, quais projetos? E aí eles disseram, né, além, por exemplo, do marco legal da IA, que é um projeto de autoria do senador Pacheco, o PL, que virou lei, que ficou conhecido como ECA Digital, que agora carece de regulamentação. E essas consultoras levaram a empresa ao Ministério da Justiça para a empresa participar da regulamentação, né? Ao que tudo indica, de forma a poder fornecer a sua ferramenta para as redes sociais, para as plataformas digitais, que precisarão fazer uma verificação etária dos usuários, entendeu? Então, perceba que é uma empresa muito forte, que vem com uma série de possibilidades para que ela, empresa, ganhe dinheiro, né? Seja vendendo para o setor privado, seja vendendo para o setor público. O grande problema é que nada disso foi descortinado para o grande público. Né? Eles criaram uma narrativa de benevolência, de quase caridade, quando, na verdade, essas pessoas estavam sendo utilizadas para o desenvolvimento de um produto milionário para eles, entendeu? Então, assim, percebe que cada sessão nós fomos encontrando mais uma novidade. E não dá, no meio de uma investigação, para você dizer o seguinte, não vou apurar. Se aparece uma novidade, uma pessoa é mencionada, nós temos que ou chamar a pessoa, ou expedir um ofício para checar, entendeu? E aí, como funciona esse processo aqui? A CPI que... Nós fizemos uma solicitação, eu levei essa solicitação ao Colégio de Líderes. Os líderes, a princípio, não se opuseram, mas exigiram que passasse pelo plenário. Nós colhemos assinaturas e submetemos ao plenário, que deferiu a prorrogação. Né? Se eu não estou equivocada, agora o prazo final vai para março. Né? Então, assim, nós vamos retomar os trabalhos, já temos até pessoas para serem ouvidas nessa retomada e... Na sequência, né, a ideia é trabalhar, esperar alguns ofícios que ainda não foram respondidos e trabalhar o relatório. Nossa relatora é a vereadora Eli, né? Ela já está com a equipe dela trabalhando o relatório. Como eu disse, ela tem uma vertente assim, mais na linha da proteção do consumidor. E eu me preocupo mais com essa utilização das pessoas quase que como cobaias, né? Talvez por eu dar aula de bioética, trabalhar muito nessa área de pesquisas com seres humanos, envolvendo indústria farmacêutica, eu tenho mais essa preocupação, né? E agora essa questão também da utilização dessa moeda digital, que tem muitos riscos, né? Tem muitos riscos. E existe um limite, vereadora, para pedir esse adiamento? Por exemplo, vocês já pediram uma vez, podem pedir novamente? Existe algum limite? Olha, toda a sinalização é de que seria uma única prorrogação, mas eu imagino que se nós fizermos uma fundamentação, né, muito consistente, que nós poderíamos pedir novamente, mas não é o nosso plano, tá? Perfeito. O nosso desejo, a bem da verdade, era já ter encerrado. No entanto, com muitas novidades que surgiram, nós entendemos que era necessário para ter uma boa investigação e a nossa ideia é finalizar. Perfeito. Vereadora, logo nesses início dos trabalhos, um dos depoimentos mais aguardados ali foi dos representantes da empresa Festejola, que atuava ali como intermediadora da operação, né? Como foi esse depoimento e qual a sua importância para as investigações? Então, nós ouvimos, na verdade, até para que quem nos acompanha compreenda, essa empresa, como eu disse, ela não se instalou aqui. Ninguém aqui no Brasil assina por ela como um sócio, como um dirigente. Ninguém aqui é registrado por ela. Ela não tem nem CNPJ aqui. Ela não existe. O que ela fez? Ela contratou várias outras empresas, uma delas é a Festejola, para fazer as contratações em seu nome. E ela contratou essas empresas com os tais do WorldCoins, ou seja, com as moedinhas próprias delas. As empresas também foram pagas por essa moeda, então? Sim, entendeu? E eu questiono a licitude disso, porque é uma moeda paralela. É diferente de você aplicar numa Bitcoin, numa corretora, que tem todos os deveres de prestar contas, todos os deveres em termos de normas de compliance para prevenir lavagem de dinheiro, por exemplo. E um agente
sabe, uma empresa estrangeira que não responde perante nenhum órgão aqui, tem uma moeda própria e quer negociar e fixar contratos com base na sua moeda própria, entendeu? E ela contratou várias empresas, algumas já existentes, outras que se constituíram para fazer o contrato com elas, né? E o que nos incomodou muito, não vou falar sobre uma ou outra, porque nós ouvimos várias, mas em alguns casos, quando nós perguntamos, né, aos representantes dessas empresas contratadas o que é que eles faziam, eles não sabiam responder. Alguns disseram, não, meu trabalho é assinar papel. Mas como assim? Que tipo de papel? O papel que ou o advogado ou o representante, o papel que mandam a gente assinar. Então, assim, é algo esquisito, né? Alguns colegas falam, meu Deus, mas será que é uma situação de laranja? Será que... Eu não vou afirmar, mas nós precisamos olhar com cautela, porque não é um formato de operação muito convencional. Sim, eu acompanhei, né, inclusive reportando algumas das reuniões da CPI, e esses empresários aí que muitas vezes abriram até contas e oportunidades para trabalhar para essa empresa de fora do país, disseram para a CPI que voltariam a trabalhar se pudessem. Sim, porque eles ganharam, assim, a remuneração não foi pequena. E outra coisa que nós descobrimos ao longo do trabalho, né, que me preocupou muito, eles pagavam essas empresas com base no número de pessoas escaneadas. Ora, se eles não estão ganhando nada com esses dados, se não tem nenhuma relação entre o que eles lucram e as íris escaneadas, que é o que eles dizem, por que eles pagavam por produtividade? Percebe? Sim. Não fecha. As nossas constatações não corroboram a tese deles. O que me intriga é que apenas nós, né, estejamos investigando com essa profundidade essa atuação. Eu não entendo como o Ministério Público até agora não se debruçou sobre esse caso. Mas fatalmente vai ter que pelo menos analisar, porque nós vamos encaminhar o relatório para o Ministério Público, né? Perfeito. Diante de tudo isso que a CPI já apurou até aqui, né? Quais os próximos avanços possíveis? A senhora avalia que a atuação da Câmara pode conter ou impedir a volta de iniciativas como a da Tools for Humanity aqui em São Paulo? Eu imagino que eles estejam aguardando nós finalizarmos os trabalhos, porque acredito que eles têm um interesse em voltar a atuar, né? Eu gostaria que outras autoridades se sensibilizassem para o que nós estamos fazendo aqui. Porque as pessoas, às vezes, falam assim, mas por que eles cismaram com isso? Mas, gente, são dados, né, íntimos. A íris é a maneira assim, mais precisa de identificar um ser humano. Existem riscos. Riscos desses dados serem vazados, riscos desses dados serem aplicados num humanoide. Eu sei que parece filme de ficção, mas nós já estamos vivendo esse momento. Recentemente saíram aí vídeos, não são fake, de empresas chinesas que criaram exércitos de robôs. A Tools diz que está fazendo isso tudo para todo mundo saber quem é um humano ou não nas redes. Existe tecnicamente a possibilidade de aplicar esse código da íris no humanoide. Então, e se estiverem num momento futuro fazendo réplicas, entende? Então, assim, eu nem entro muito nisso na CPI, porque fica parecendo, né, ilação, fica parecendo algo não palpável, mas não é. Então, assim, outras autoridades precisariam olhar com mais cautela para o que está acontecendo. Eu tenho medo da CPI finalizar e eles retomarem os trabalhos, porque até hoje a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não proibiu o escaneamento. Ela proibiu pagar pelo escaneamento. E se nós pararmos para refletir, acaba sendo uma decisão favorável à Tools, porque pode escanear, mas não pode pagar. Uhum. Não que eu critique a proibição de pagar, porque eu entendo, ao pagar, você, de certa forma, você atrai pessoas muito vulneráveis, que foi o que aconteceu aqui em São Paulo. Mas eu entendo que tinha que mandar suspender, né? Pela vulnerabilidade,
pela fragilidade. Muito obrigado, vereadora, pela sua participação aqui no nosso programa. Seguiremos acompanhando o trabalho da CPI da Íris. E você que acompanhou a gente, nos vemos no próximo Prestando Contas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e também seguir as nossas redes sociais pelo @Câmara São Paulo.